E essa notícia que vai aparecer aí, da Globo vendendo as torres de transmissão dela. Nossa, que sinal errado vocês estão dando para o mercado, hein? Não estou dizendo que seja um bom negócio você manter uma estrutura cara para algo que você basicamente pode terceirizar e pode compartilhar com outros. O problema nem é esse. O problema é a guerra de braço que a Globo vem mantendo com o atual presidente do Brasil. Essa guerra de braço entre a Globo e o Bolsonaro. Exatamente no momento em que a própria Globo disse, isso foi em junho, que não queria estar envolvida diretamente com a eleição de 2022. Mas ao agir desta forma, é assim que eles estão. Eles acabaram de se jogar na eleição de 2022, justamente no mesmo momento em que as concessões dela vão vencer. A gente já disse em outros vídeos aqui desse canal que essa briga com a Globo e o Bolsonaro vai acabar se transformando em uma bandeira política. Algo que a própria Globo queria evitar de acontecer. Tanto ela queria evitar de acontecer que este foi o principal argumento que eles deram para o Luciano Huck para ele substituir o Faustão aos domingos. Até então, era esperado que o Luciano Huck não fosse sair dos sábados e que eles manteriam o Faustão até o final do ano e que essa discussão toda sobre quem ia assumir os domingos da Globo ia ficar de fato para o final agora de 2021, começo de 2022, e eles iam até lá colocando alguma outra alternativa ou algum outro tapa-buraco. A Globo não é uma emissora que costuma recorrer a tapa-buracos, mas às vezes eles recorrem a isso, né? Por exemplo, essa nova reprise de O Cravo e a Rosa, que vai começar a partir de segunda, é um tapa-buraco. É um tapa-buraco porque a Globo simplesmente não quer mais gastar dinheiro num horário que não dá tanto retorno assim. Então, essa notícia que saiu hoje no Notícias da TV manda um sinal praticamente oposto ao que eles deviam mostrar para o público. A Globo, nessa guerra de braço com o Bolsonaro, é a que está mais em desvantagem. Não vou dizer que o Bolsonaro sozinho pode tirar uma emissora do ar, porque por lei ele não pode. A lei no Brasil é muito clara com relação a isso. Isso é uma concessão pública dada pelo Congresso Nacional e é o Congresso Nacional que vai decidir se continua ou não. O problema nem é esse. O problema é, eles estão se jogando numa disputa política. Eles acabaram, mesmo que indiretamente, se colocando numa disputa política. Eles acabaram meio que indiretamente virando uma bandeira política. Porque, vamos ser sinceros, e a gente não tem por que continuar falando, continuar amenizando a situação. Isso é algo isso é um completo furo do roteiro. A Globo não é tão benquista nem pela direita nem pela esquerda no espectro político. Ao contrário, a Globo sempre foi muito objeto de controvérsia. A Globo sempre foi aquela emissora tida como manipuladora, aquela emissora que sempre foi tida como a que conseguia eleger e tirar presidentes. A Globo sempre foi tida dessa maneira no Brasil. E isso se tornou um problema para ela mesma lá na frente. Eu lembro que em 2007, quando o Lula ainda era presidente do Brasil, essa discussão sobre as concessões foi bastante calorosa. Foi uma disputa política bastante calorosa. Mas, naquele momento, havia também no Brasil uma discussão muito grande sobre questões de liberdade de imprensa, questões de liberdade de expressão, porque naquele mesmo ano, meses antes, em maio de 2007, a RCTV era fechada na Venezuela pelo presidente Hugo Chávez por motivos muito semelhantes ao que a Globo tem hoje. A questão da Venezuela é muito mais complicada que o Brasil. Existe um documentário falando só sobre isso, vou deixar recomendado aí nos comentários.
essa discussão lá foi realmente, continua sendo até hoje bastante forte, mas os motivos são bastante semelhantes. Era uma emissora bastante controversa, é uma emissora não tão bem vista assim, seja pela direita, seja pela esquerda. É uma emissora que era tida como a que conseguia manipular informações e tudo, não muito diferente do que acusam a Globo no Brasil de ser. E agora, a gente está entrando num período bastante complicado. O ano de 2022, que está para começar, é um ano eleitoral, é o último ano de mandato do presidente Bolsonaro, é o último ano de mandatos de várias pessoas no Congresso Nacional, e isso vai ser um objeto de disputas políticas. A Globo acabou se jogando numa disputa eleitoral, virando uma bandeira eleitoral, especialmente para grupos conservadores que sempre quiseram o fim da emissora, que sempre quiseram isso. E isso é um prato cheio. Vamos falar a verdade que isto é um prato cheio. Anunciar para praticamente o mundo todo, no meio dessa disputa, que você está se desfazendo de alguns de seus ativos, depois de você ter passado o ano todo promovendo demissões, depois de você passar o ano todo em uma crise de audiência, é um sinal erradíssimo para o mercado. E claro, isso vai ter muita consequência nos meios políticos, isso vai ter bastante consequência no próprio meio profissional, isso vai ter bastante consequência aqui no nosso meio da comunicação. A Globo sempre vai ser bastante controversa no Brasil, muito pela visão política dela, muito pelas visões empresariais que eles têm, muito por causa de tudo o que eles acreditam, defendem. A Globo ela tem essa visão muito contraditória, inclusive, do Brasil. Agora, a principal justificativa deles para manter o Luciano Huck aos domingos, como eles fizeram a partir de junho agora, quando eles assinaram essa renovação de contrato, foi um argumento que acabou de cair por terra. A Globo acabou se tornando uma bandeira política. Ano que vem, pode anotar, isso vai ser bastante falado, as pessoas vão falar muito disso, vão cobrar bastante o próprio Bolsonaro para que ele cumpra o que ele disse em 2019. Isso vai ser bastante cobrado, isso vai ser bastante falado. E a gente aqui desse canal, a gente que acompanha e vê esses furos do roteiro, a gente vai estar aqui falando e comentando sempre com vocês tudo que a gente já tinha visto e já tinha comentado antes aqui. E a gente vai continuar falando isso para vocês, porque nosso trabalho como influenciador de mídia, o nosso trabalho como produtor de conteúdo, criador de conteúdo, é ver aquilo que boa parte da sociedade não está vendo. É ver e falar para vocês aquilo que a sociedade às vezes pode estar ignorando. O que eu posso dizer para vocês com relação a isso é apenas que a Globo mandou um sinal erradíssimo para o mercado. Poderia ter aguardado um pouquinho mais para soltar essa informação, podia ficar um pouquinho mais na dela, porque isso não é um negócio exclusivo dela, várias outras emissoras também fazem o mesmo, especialmente as emissoras de televisão por assinatura, que elas não detêm toda a estrutura de transmissão delas, podiam ter ficado um pouquinho na deles. Não se esquece de se inscrever no nosso canal, clicando nesse botão vermelho aí embaixo, e de deixar o like de vocês, porque isso ajuda muito a gente a continuar motivado para produzir mais conteúdos e trazer mais conteúdos para vocês. Eu vou deixar aqui do lado o vídeo falando sobre Um Lugar ao Sol, começando a se recuperar. E nesse vídeo aqui de baixo, de novo, a gente comenta sobre essa guerra de braço entre a Globo e o Bolsonaro. A gente se vê nesses vídeos aí ou em qualquer outro furo do roteiro aqui do nosso canal. Tchau!